Boa noite, graça e paz. Tudo bem, pessoal? Vamos chegando aí. É uma alegria a gente poder ter mais esse momento, né? Esse momento de buscar o Senhor, de estar buscando a Ele, de estar com Ele. E vou tentar falar mais alto aqui um pouco, porque parece que as últimas transmissões elas foram um pouco mais difíceis de ouvir, né? Então eu vou tentar falar um pouco mais alto aí, tá certo? A Simone, que vai ser a minha ajudadora aí nesse processo de comunicar com vocês, ela vai estar ajudando a gente, então ela vai me orientando, me avisando. Então você pode falar se vai estar baixo, se não, como que vai estar o volume aí, como que está chegando para vocês aí, ok? Então quem chegou pode ir falando oi, dando uma boa noite aí, para a gente começar esse nosso momento aí de interação com a palavra de Deus, de busca ao Senhor. Tá certo, pessoal? Vamos aguardar um pouquinho o pessoal chegar. Tem que esperar um pouquinho para o pessoal entrar. Ok. Ninguém deu oi ainda não. Ainda não teve nenhum oi, não? Ainda não. Tem pessoas entrando, mas não sinalizaram aqui pra gente ainda não. Você que tá chegando, dá um oi aí, dá um salve aí para nós. Boa noite, pessoal. Boa noite para você que está chegando. Deus abençoe sua vida. Deus te fortaleça. A minha oração é que esses momentos que a gente passar aqui nessa transmissão seja um momento de grande alegria, de proveito, de satisfação e, sobretudo, da presença do Senhor nas nossas vidas. E a gente vai ter um momento de reflexão da palavra. Então, pega a sua Bíblia, já fique atento aí, já pegue a sua Bíblia, esteja com ela em mãos, para a gente poder refletir um pouco sobre a palavra do Senhor. Tá certo? Então, se você não pegou ainda, pegue a sua Bíblia, corre lá, que a gente vai começar aqui o nosso momento de reflexão. Regina, Geneir estão aqui presentes, assistindo conosco. Joias, devem estar lá na Dona Lia, né? Tudo bem, pessoal aí? Deus abençoe vocês. A Nancy também já está online. Ei, Nancy. Boa noite. O pessoal vai chegando devagarzinho, né? Isso. Pessoal, vocês não reparem não, a gente está em casa, tá? Então se vocês ouvirem os gritos das crianças aí, a correria, a risaiada, vocês não reparem não, tá? Nós estamos em casa igual vocês aí. E quem tá querendo ouvir uma palavra que vem do Senhor, quem quer receber ouvindo do Senhor mesmo, dá um oi, dá um joinha para nós aí, dá um ok, fala eu. Interaja com a gente aí, por favor. Paula Aruna já entrou também, está assistindo. Ei, Paula, te liguei hoje, hein? Te liguei. Pensei que você não ia estar com a gente aqui não, é? Jorge Fala, Jorge. também está aqui assistindo conosco. Cláudio Costa. Cláudio, beleza? Que bênção. Bom ter você aqui com a gente. Deus abençoe a sua vida, Cláudio. As pessoas estão chegando. O pessoal tá chegando devagar. Acho que a gente já pode ir dando início, né? Vamos fazer uma oração, pessoal? Vamos nos colocar diante do Senhor? Vamos pedir a Ele que nos ilumine, que traga luz, que
que traga para a gente essa compreensão da palavra dele, do momento em que a gente está vivendo, daquilo que ele tem para nós. Então, feche seus olhos, vamos orar. Pai amado, Pai bendito, nós agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor é por nós. Pai, o Senhor é o nosso Pai amado, Pai querido, Deus glorioso, Deus bendito. Nós exaltamos o Teu santo nome porque o Senhor é o nosso provedor, é aquele quem nos capacita, é aquele quem nos consola, quem nos direciona, quem nos dá o caminho a seguir. Obrigado, Pai, obrigado porque o Senhor é quem nos dá o fôlego da vida. Quero te pedir, Pai, em nome de Jesus, que esse momento aqui, o Senhor possa iluminar as nossas vidas. Peço que esse momento que a gente está buscando ao Senhor aqui juntos, que possa ser proveitoso, que o Senhor fale, que o Senhor nos conduza mediante aos teus planos, Deus, que o Senhor tem para nós nessa noite. Peço que o Senhor possa abençoar cada pessoa que já chegou e cada pessoa que está chegando aí, Senhor. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a vida de cada um. Amém, eu oro Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória Pessoal, a Deus. Posso... lembrando aqui, só um minutinho, lembrando que no final a gente vai fazer mais uma oração. Então, fique aí até o final para a gente orar junto, para a gente buscar Deus junto. Ok? Pode falar, Simone. A Cristiane entrou, está aqui presente conosco, a Cris, né? Ei, Cris. A Fernanda também está aqui com a gente. Joia. A Aureni. E ela pediu para fazer menção a Neuci, que é a irmã dela e está assistindo lá de Volta Redonda. Ei, Neuci, Deus abençoa. Olha, sinta-se em casa, a casa é sua, viu? A gente espera que esse momento possa ser bênção na sua vida, na vida da sua família. Esteja com a gente aí à vontade, sinta-se parte mesmo da nossa família, viu? Deus te abençoa. Amém. E o Daniel Garcia, esposo da Fernanda, também está aqui assistindo. Gente, o Daniel é um anjo, né? E aí, Dani, tudo bem? Diego Lima. Diego, fala, Diegão! Tudo bem, meu querido? Saudade de você, rapaz. Que joia. Bênção. Isso. É isso aí. E o pessoal vai chegando devagarzinho, a gente vai continuar aqui enquanto o pessoal chega, né? Então, pessoal, eu pretendo trazer pra gente hoje uma reflexão sobre, claro, esse momento que a gente está vivendo, que é em relação ao coronavírus, a essa reclusão, a esse momento de tensão, de incerteza, de tantas informações, onde a gente nem sabe o que é fato e o que é fake, não é verdade? A gente fica já enfarado de tanto noticiário falando tantas coisas diferentes, divergentes, assim, escandalosamente divergentes, né? E onde nós nos encaixamos nisso? Onde nós, a Igreja de Cristo, onde você e eu como cristãos estamos inseridos, né? Como nós estamos inseridos nisso? Então a gente está refletindo sobre essas coisas. E eu quero trazer para nós hoje algo que Deus tocou ao meu coração, que foi a respeito de uma dúvida que está tendo muito, né, aqui na conexão. E então na nossa igreja as pessoas comentaram, falaram, né, algumas coisas sobre isso até, e eu queria trazer para nós hoje uma reflexão, e a reflexão é sobre a vinda de Jesus. Por quê? Porque você já reparou que sempre quando acontece uma catástrofe, as pessoas falam, Jesus está voltando, né? Sempre quando acontece um fato global, as pessoas já ficam preocupadas, já sempre atribuem a um cenário apocalíptico ao final dos tempos, e a gente acaba sem saber, né, como a gente situa nesse momento. Então eu acredito que seja importante a gente conversar um pouco sobre isso. Eu não pretendo esclarecer, esgotar todos os temas em relação a isso, muito pelo contrário, porque é muito grande, né? Isso levaria anos, mas eu quero trazer um pouco, uma reflexão sobre isso. Digo também, eu não sou o dono da verdade,
a gente vai aqui construir um pensamento junto, certo? A gente vai refletir sobre a palavra de Deus, a gente vai ler e tentar entender a palavra para a gente poder se situar nesse momento de dificuldade, nesse momento de crise que nós estamos vivendo. E uma crise também espiritual, né? E então, eu pensei em que nós vamos basear essa nossa reflexão. Bom, eu acredito que a fonte mais segura para a gente poder analisar, claro que é a Bíblia, claro que é a palavra, né? Mas a fonte mais segura dentro da palavra, que eu acredito que seja mais interessante, né? Porque ela toda é segura, mas mais interessante para a gente poder conversar é a respeito daquilo que saiu da boca do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquilo que ele disse. Então, a gente vai refletir um pouco sobre isso. E, nesse sentido, nós vamos, então, aprofundar um pouco mais e entrar um pouco mais nas Escrituras e onde estão as palavras de Jesus, nos Evangelhos. E, sobretudo, nos Evangelhos, a gente tem os 4 Evangelhos. E dos 4, tem um Evangelho que é interessante nesse aspecto, que é o Evangelho de Mateus. Mateus, ele é o Evangelho do discipulado, do ensino. Esse foi chamado durante muito tempo no início da igreja, esse Evangelho, e é o que tem uma amplitude do texto em que Jesus aborda sobre isso. Então a gente vai falar sobre Mateus. Então abra sua Bíblia aí em Mateus capítulo 24, correto? Mateus capítulo 24. A gente vai fazer um passeio nesse texto aí, tá certo? Esse texto, esse mesmo registro desse chamado discurso de Jesus, né, está também em Marcos e em Lucas. E em Mateus, a gente vê que parece que ele está mais completo, esse registro, né? Jesus tem 5 grandes discursos no livro de Mateus. Então, dentre esses 5 discursos, nós temos um deles, que é o que a gente vai ver, que é o chamado discurso escatológico. O que significa escatológico? Vem de escatologia. E aí, escatologia significa o estudo das últimas coisas, dos últimos acontecimentos, né? Então, a gente vai mergulhar um pouco nesse mundo aí. Então, eu quero que você esteja bem atento, bem concentrado para a gente poder caminhar nesse meio, para a gente poder entender a nossa situação hoje, o nosso momento hoje. Por quê? Porque a gente vive num momento, né, em que as pessoas falam, o coronavírus são pragas que Jesus mandou e que já está vindo o final do mundo e o final dos tempos já está aí e já está, né, eminente. Claro, está eminente, mas a gente vai entender, a gente precisa entender um pouco o que é que isso quer dizer para a gente poder ficar até mais tranquilo, ok? Então, pega a sua Bíblia e vamos refletir, tá certo? Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, nós vamos começar pelo verso 1. O verso 1, nós vamos passar bem tranquilo. Aliás, antes da gente começar a ler, nós vamos dividir esse texto em algumas etapas para ficar mais fácil a gente entender, ok? Então, nós vamos pegar a primeira parte aqui. Então, a gente usa, aqui eu vou usar aqui a tradução NVI, Nova Tradução Internacional. Desculpa, Nova Versão Internacional. Ela tem uma linguagem mais contemporânea, mas tem aquele peso da escritura sagrada, né? Não foge aquele texto tradicional. Então, pela NVI a gente vai seguir aqui. Então vamos acompanhar. Então, se você quiser acompanhar, Lucas 21 também traz e Marcos capítulo 13, tá? O que está aqui em Mateus capítulo 24. Então, o verso 1. Então, olha, então eu vou nomear aqui esse primeiro bloco aqui que a gente vai entender. E esse primeiro bloco eu vou colocar pra gente como sendo a base para o exame das palavras de Jesus. O
que a gente vai fazer aqui é examinar as palavras de Jesus, certo? Então, é a base para a gente analisar esse discurso que Jesus fez. Então, o verso 1, acompanha aí. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para apresentar as construções do templo. Gente, isso aqui é interessante. A gente não tem muita noção, talvez, só quem já foi em Israel, que entende isso mais claramente, né? Ou tem outra percepção aí. Mas, na época de Jesus, esse templo era chamado de Templo de Herodes. Esse templo, ele ocupava em torno de 25% da cidade. Era algo monumental. Se não me engano, a torre mais alta tinha em torno de 45 metros. Então, para aquela época, era algo grandioso. As pedras eram de toneladas. Então, os discípulos olharam para aquilo, né? E falaram assim, olha, tá vendo, mestre? Que construção, que coisa magnífica, que coisa mais surpreendente, né? E aí, o 2. Olha o que Jesus responde no verso 2. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. Então, com base nessa afirmação de Jesus, os discípulos ficaram com uma pulga enorme atrás da orelha. Eu diria que talvez um cachorro atrás da orelha. E aí, essa fala de Jesus surpreendeu os discípulos. E aí, eles seguiram o caminho deles e olha o verso 3. Olha só. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram, né? E aí eles chamaram Jesus no canto lá e eles disseram para Jesus, eles fizeram uma pergunta para Jesus. Dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. Bom, gente, aqui no verso 3 traz toda a estrutura que nós precisamos para conseguir entender tudo aquilo que vai ser trazido daqui para frente de informação que o Senhor Jesus traz para nós. Os discípulos, eles fazem uma pergunta, porque é interessante, eles associam a destruição do templo, que foi uma profecia de Jesus, com o final dos tempos. Eles entendiam que quando aquilo acontecesse da destruição do templo, já estaria próximo o fim e que Jesus viria reinar, que era o que eles queriam, aquele reino messiânico que eles entendiam a partir do livro de Isaías, em que viria o rei, em que viria um dominador da terra, né? E só que Jesus vem de uma outra maneira. O reino dele vem sendo estabelecido de uma outra forma. E aí eles fazem a pergunta, e eu queria que a gente entendesse bastante essa questão aqui, para a gente poder desenvolver. Olha só, o 3, né? A pergunta dos discípulos. Dize-nos, quando acontecerão estas coisas? Quais coisas? Quando não ficaria pedra sobre pedra. Correto? E aí, são 3 perguntas. Essa foi a primeira. A segunda seria a segunda. E qual será o sinal da tua vinda? É a segunda pergunta que eles fazem. E a terceira, qual será o sinal do final dos tempos? Então, seria, quando seria destruído o templo? Depois, qual seria o sinal da vinda de Jesus? E qual seria o final da consumação dos tempos? O final dos tempos. Então, Jesus ele responde a essas perguntas nesse capítulo. Então, Jesus ele responde, ele traz, não para a gente poder ficar
desesperado. Muito pelo contrário, mas para que quando a gente entendesse isso aqui, a gente pudesse entender sobre em que momento da história nós estaríamos. Então, nós vamos então agora para o segundo ponto. O segundo ponto é o sinal do fim dos tempos. Então, qual é o sinal que estaria chegando o final dos tempos? E aí Jesus ele começa a trazer o sinal. Bom, nós entendemos de antemão aqui que o seguinte: quando Jesus vem ao mundo e nasce, e ele vive uma vida toda sem pecado, e ele morre crucificado, ao terceiro dia ele ressuscita. Quando ele volta aos céus, ele inaugura o início do final dos tempos. Então, o final dos tempos ele tem o seu início quando Jesus é assunto aos céus, que é como fala na teologia, e aí ele vai durar até a segunda vinda de Jesus. E aí, quando então seria o sinal do final dos tempos? Jesus ele começa a esclarecer para a gente quando seria, qual o momento, quais seriam esses sinais, o que indicaria. Então, olha só, o 4, Jesus respondeu: cuidado que ninguém os engane. A primeira coisa, no final dos tempos haverá muito engano. Muito engano, muitas pessoas seriam enganadas. E Jesus ele dá um alerta: cuidado para que ninguém os engane. E aí, olha o 5. Pois muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. A muitos. Então, olha, muitos enganariam falando que eram o Cristo. E eles então enganariam a muitas pessoas dizendo: eu sou o Cristo. E aí a gente começa a refletir sobre como é essa questão. Ao longo da história a gente vê como cada vez mais, vem aparecendo a figura de pessoas falando que são Cristo, né? Tem uma pessoa que morreu recentemente, há pouco tempo atrás, alguns anos, o Henri Cristo, né? Teve também o José Luiz Jesus, homem, que também levou a muitos, e outros que se dizem Cristo e que se dizem em nome de Cristo. Então, no final dos tempos, haveriam pessoas que enganariam a muitos. E esse muitos aqui quer dizer a maioria. A maioria das pessoas seriam enganadas por pessoas que diziam ser o Cristo, e o Cristo aqui é o Salvador, o Messias, aquele que estava nas profecias do Antigo Testamento. E aí, o texto continua, né? O 6. Vocês ouvirão falar de guerra e rumores de guerra. Mas aí eu quero dizer para vocês, olha, Jesus, o Senhor, diz para mim e para você o seguinte: mas não tenham medo. Se ele falou para não ter medo, é porque nós não precisamos ter medo. Eu acho que quando ele falou isso, ele sabia o que ele estava dizendo. Os escolhidos, com certeza absoluta, não precisam ter medo, não precisam temer. Mas olha, rumores de guerra e guerras. Gente, nunca houve na história do mundo tanta guerra como na atualidade tem acontecido. E eu queria trazer para a gente aqui uma reflexão sobre a história, que é o seguinte: no momento em que Israel era subjugada pelo Império Romano, que é esse momento em que Jesus veio ao mundo, Roma havia conquistado todo o mundo conhecido da época.
E eles estabeleceram a chamada Pax Romana, a paz romana. Como que era isso? Era assim, Roma dominava uma nação e falava: vocês fiquem quietos, em paz, ou a gente destrói vocês. E aí, o recado era dado, né? Então, naquele momento, existia uma paz em que não havia nenhum tipo de guerra, dessas guerras de nação contra nação tão absurda, como a gente vê hoje, né? E vê de uns tempos, de uns anos pra cá, de umas décadas pra cá, né? E aí eles tinham essa pax. Então, naquela época não tinha guerra. Era algo novo, era uma novidade para aquelas pessoas. E aí Jesus fala: é necessário que tais coisas aconteçam, mas não é o fim. Então, isso aconteceria, mas ainda não era chegado o fim. Bom, o 7. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Olha, nação se levantando contra nação, a gente vê claramente como que tá, né? A gente vê como que isso tá tão sério, né? A gente vê fome no mundo, como que tá tanta fome no mundo e tanto desperdício também. A gente vê que quanto mais a humanidade produz alimento, mais há desperdício e a fome continua, se não, só aumenta. Não é verdade? E aí, então, fomes e terremotos seriam terremotos. A gente está vendo aí quantos terremotos têm acontecido, tem vindo à tona, né? Esses tsunamis aí, terremotos que locais nunca a gente imaginaria ter terremotos. Hoje nós entendemos e vemos claramente essa ação aí, muito clara. Bom, Jesus fala o seguinte, que tudo isso seria o início das dores. Seria o início das dores. A Maria está aqui, tá, gente? Seria o início das dores. Então, se você for reparar comigo aqui, você vai ver que Jesus ele traça o seu discurso com base no trabalho de parto de uma mulher. Né? Vem o início das dores, as contrações, elas vêm aumentando, né? Até que se dá a luz. E a gente vai entender um pouco melhor sobre isso aí. E aí é apenas o início das dores, né? Então, a gente vai ficar atento que, então, esse momento que a gente está vivendo, ele é o início das dores. É o momento em que o mundo ainda não chegará ao seu final. Bom, olha o 9. O 9 aí. Ele vai falar, claro, para os discípulos, para mim e para você, que entregaram a vida a Cristo. Vai dizer o seguinte, olha: então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Gente, olha, é interessante como que a indisposição quanto ao cristianismo, ela vem crescendo de uma maneira tão grande, tão forte, tão intensa. Não sei se você já reparou isso, mas, olha, o cristianismo nunca foi tão odiado como tem sido hoje em dia. O cristianismo nunca foi tão combatido como tem sido esses dias. E a gente vê isso no nosso próprio país, como que ser cristão tem sido algo que está ficando complicado. Antigamente era muito mais tranquilo. Hoje não. Hoje está sendo mais difícil ser cristão. E aí, ao final dos tempos, aconteceria isso. Nós seríamos odiados pelo nome de Jesus.
nós seríamos perseguidos, nós seríamos entregues a ser perseguidos. Olha o 10. Naquele tempo, olha só, ou seja, no início das dores, naquele tempo, muitos ficarão escandalizados. E esse escandalizados aqui, ele tem também uma conotação de ofendidos. Então, naquele momento, muitos ficarão escandalizados ou se sentirão ofendidos, né? E uma progressão aí, olha, trairão e odiarão uns aos outros. Isso é muito forte, né? E olha só, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Então, sinais, são esses sinais da vinda de Jesus, do princípio e do fim. E olha, e o verso 12, ele vai trazer pra gente algo que é muito sério. Muito sério. Olha, o 12, ele vai dizer o seguinte: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. E aqui, esse amor não é o amor filos, não é o amor eros, é o amor ágape, é o amor de Deus. E isso diz claramente para a igreja. Olha, no final dos tempos, o amor de muitos esfriará. Esse amor de Deus esfriará. Viria então um momento de apostasia, de abandono da fé, de negar a fé. Então, o amor de muitos esfriará. Então, devido a quê? Devido à maldade. Olha o 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, Jesus ele complementa e conclui aqui, olha o 14. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunha a todas as nações. E então virá o fim. Ou seja, depois que todas essas coisas se cumprirem, então, depois que tudo isso estiver feito, já tiver sido completado, é que virá o fim. Então, o que Jesus encerra falando aqui? Depois disso, o evangelho vai ser pregado em todo o mundo, como testemunha para todas as pessoas. Testemunha de quê? De que Jesus é o Cristo. Aí sim vai acontecer o fim. Então, nós temos aí uma promessa que ainda não se cumpriu na sua totalidade, que é o evangelho ser pregado em todas as nações. Em todo o mundo. Existem lugares do mundo que ainda não conhecem a Cristo. Existem lugares do mundo que ainda não têm Bíblias traduzidas. Então, enquanto o evangelho não for pregado, não for anunciado, Jesus não volta. Então, isso aqui é interessante. Isso diz da nossa atitude, da nossa postura. A nossa postura enquanto cristãos. Bom, então esse é o sinal do fim dos tempos. Correto? Aliás, é o sinal do fim dos tempos. Então, acontecerá tudo isso antes de chegar o fim dos tempos. Olha, o que a gente vai ver agora é o que traz muita confusão para muita gente. Por quê? Você lembra que Jesus responde a 3 perguntas? Então, ele respondeu então a primeira. Olha a segunda pergunta aqui, vai ser esse próximo bloco que nós vamos ver. Que é o quê? O sinal da destruição do templo. Ou seja, quais seriam os sinais que mostrariam que a destruição do templo estaria próxima? Vocês lembram lá que eles falam a pergunta? Jesus, quando é que vai acontecer essas coisas? De não ficar pedra sobre pedra? E quando será o sinal da sua vinda e do final dos tempos? Né? Então,
a segunda pergunta aqui. Então, em relação ao templo. Bom, a gente entende algo na história muito interessante. A gente vê que quando acontece isso aqui, não há dúvida nenhuma de que Jesus era o Messias e era um profeta. Por quê? Porque isso acontece exatamente como Jesus fala e outras fontes trazem essa mesma informação. Como, por exemplo, um grande historiador que viveu na época em que Jesus viveu e em que aconteceu esse fato, que foi da queda do templo, que é o autor, um historiador chamado Flávio Joséfo. Se você pesquisar, ele tem uma grande obra chamada A História dos Hebreus, tem até em português. E é narrado então que no ano 70, Tito, ele era o filho do imperador. Nessa época ele era o general, o comandante de todas as tropas. Nesse momento ele invade Jerusalém porque houve uma insurreição. Houve uma rebelião contra a coroa, contra César. E aí ele entra e devasta a cidade de Jerusalém inteira, onde não houve pedra sobre pedra naquele lugar. Ali foi algo terrível. Terrível. Então, historicamente, nós temos essa comprovação. E ali foi destruído toda a cidade, não só o templo, mas a cidade inteira foi destruída. E os estudiosos dizem que eles atearam fogo no templo, e o templo revestido de ouro, o fogo foi tão intenso, que o ouro derreteu e caiu nas frestas das pedras. E depois, quando tudo secou, as pessoas pegavam e quebravam as pedras para poder retirar o ouro que entrou nas frestas, cumprindo assim o que Jesus disse. E olha o que Jesus disse. O verso 15. Acompanha comigo, olha. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível, ou tem algumas traduções que falam o abominável da desolação, né? E o que é que foi esse sacrilégio terrível? A gente sabe que o povo judeu, Deus deu a lei de que eles não comiam carne de porco. E o que acontece quando é destruída a cidade? O imperador manda sacrificar no templo uma porca. Sacrifica-se uma porca no templo do Senhor. E esse foi um grande sacrilégio. Isso, né? Olha que interessante. Do qual falou o profeta Daniel, né? No lugar santo, né? Olha, né? Que Daniel falou, no lugar santo que isso aconteceria. Quem lê, entenda. Então isso ficou muito claro, né? Quem lê, entenda. O 16. Então, aí, olha só, isso tudo são sinais. São sinais da destruição do templo. Então, olha o 16. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. O 17. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. O 18. Quem estiver no campo, não volte para pegar o seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para aquelas que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno e nem no sábado. Olha o 21. Porque haverá grande tribulação como nunca houve no princípio do mundo até agora e nem jamais haverá. Então, foi uma dizimação onde eles não pouparam ninguém. As pessoas foram exterminadas. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, Jesus fala. Mas, por causa dos eleitos,
Aqueles dias serão abreviados. Serão abreviados aqui porque Jesus está antes do acontecimento, certo? E aí a gente vê os sinais da destruição do templo, onde Jesus profetizou: não haverá pedra sobre pedra. Bom, e aí vem então o ponto 4 aqui para a gente poder entender. Eu espero que vocês estejam compreendendo aqui, esteja claro para a gente. Olha, o 4, o sinal da vinda de Jesus. Então, o sinal do fim dos tempos, de que os tempos estariam terminando, a gente viu aqui. A gente viu então como foi a profecia da destruição do templo e agora os sinais da vinda de Jesus. Então, como será a vinda de Jesus? Quais são os sinais que nós precisamos nos ater? Você e eu. Correto? Vamos lá, 23. Ó. Se então alguém lhes disser: vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais. Ok? Essa é uma marca. Sinais e maravilhas. Para, se possível, enganar até os eleitos. Vocês lembram que Jesus falou? Cuidem para que ninguém os engane. Pois é. 25. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Ou seja, Jesus já está nos indicando. Deixa eu te falar, a palavra do Senhor é a fonte maior. Não sou eu, não é qualquer outra pessoa. É Jesus Cristo. Se alguém falar algo que esteja contrário ao que está escrito aqui, não aceite. É a nossa base. Então, por isso que eu sempre gosto de trazer uma reflexão do texto bíblico. Porque aí a gente vai caminhando e entendendo. Olha o 26. Assim, se alguém lhes disser: ele está lá no deserto, não saia. Ou, desculpa aqui, ó. Então, se alguém disser que ele está no deserto, né, não saia. Ou, ali está ele, dentro da casa, não acreditem. Né? Ou seja, se começar a aparecer aí um monte de gente falando: eu sou o Cristo, eu falo em nome de Cristo e tomando prerrogativa divina, não aceita. 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Então o outro sinal será repentino. Você já viu o relâmpago como que é? Assim como ele aparece, ele vai de um lado ao outro do céu, assim será a vinda do Filho do Homem, de Jesus. Ok? E aí o 28. Onde houver um cadáver, ali se juntarão os abutres. Ele faz uma menção aí, né? E aí, ele faz uma menção aí a essas questões. E detalhe, haverá uma figura do anticristo, né? Muitas pessoas se opondo a Cristo, mas uma pessoa em específico se levantará. Uma força, um poder, né? E aí, Jesus ele continua falando o seguinte. Olha o 29. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, ou seja, então terá uma tribulação, não vai ser momento fácil, né? Jesus já disse, seria o princípio das dores, onde as dores estariam aumentando, né? Olha que interessante aqui, ó. Aí os sinais. O sol escurecerá. O 29. A lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu. E os poderes celestes serão abalados. Então, tudo isso será sinal da vinda de Jesus. Da segunda vinda. A chamada na teologia parousia. E o 30. Então aparecerá o sinal no céu do Filho do Homem. E, deixa eu voltar aqui, ó. Então, ó, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com grande
poder e glória. Ou seja, seria então o momento do nascimento, né? Seria o momento em que seria o nascimento. Então, Jesus virá dessa maneira. Olha, e o 31 aqui diz: e ele enviará os seus anjos com um grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro cantos do vento, de uma a outra extremidade do céu. Ou seja, ele chamará pelos seus anjos, pelas suas trombetas, ele chamará os seus eleitos de toda a parte da terra. Olha, e aí Jesus ele fala, né? Aprendam a lição da figueira. Presta atenção. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Ou seja, entenda como as coisas vão caminhando. Observem o tempo, observem as estações, observe o andar da história. Não se deixem enganar, fiquem atentos. E o 33. Assim também, quando virem todas essas coisas, ou seja, quando todas essas coisas que eu relatei aqui agora vierem, saiba que ele está às portas. Então, ele estará às portas quando essas coisas vierem a acontecer. Olha o 34, Jesus diz: eu lhes asseguro que não passará esta geração. Que geração? Essa geração que viverá todos esses momentos aqui, ó, todos esses acontecimentos aqui. Não é esta geração dele, que ele diz lá há 2000 anos atrás, não. É esta geração da qual a profecia que ele diz nos mostra, né? Então, estas pessoas, né, eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Ou seja, essa geração vai ver tudo isso no fim. Correto? Então, 35. Olha, a terra e o céu passarão, mas as minhas palavras não passarão. Bom, aí aqui a gente vê isso. A terceira resposta sobre essa questão. Gente, muitas vezes a gente pode pensar que isso tudo aqui é para poder deixar a gente desesperado, preocupado, amedrontado. Não. Isso aqui Jesus já disse. Não tenham medo, não temam. Isso não é para causar medo, sabe por quê? Porque nós estaremos seguros. E é por isso que nós levamos a palavra do Senhor. Porque nós queremos que mais e mais pessoas conheçam a Cristo verdadeiramente. E aí, depois de todas essas coisas, virá realmente o fim de tudo, de todas as coisas. E aí, eu digo para nós hoje que essas coisas são para nos tranquilizar. Por quê? Nós entendemos que ainda não é o fim. Então, não é porque surgiu o coronavírus que Jesus vai voltar amanhã. Não acredito. Eu acredito que Jesus volte em breve. Mas não seja amanhã. Porque existem algumas coisas aqui para se cumprirem. Você percebeu isso? O evangelho ser pregado, se levantar o anticristo, né? Então, existem passos ainda a se dar na história. E aí, Jesus ele vai falar para a gente agora, nessa próxima etapa, algo interessante. Olha, é que o dia e a hora em que Jesus voltará é desconhecido. Então você e eu não precisamos e não devemos ficar preocupados em querer saber que dia e que hora Jesus Cristo voltará. Isso não compete a nós saber. Isso a gente não precisa preocupar. O Pai não quer que nós nos preocupemos com isso. Você está entendendo? Isso é para tranquilizar a gente. Então, ele vai falar aqui algumas coisas para a gente poder não ficar preocupado em querer saber qual o dia e qual a hora. Tem outra coisa que é muito mais importante nós entendermos aqui. Que é o quê? Olha só.
o verso 36. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho. Ou seja, nem Jesus naquela época sabia qual era o dia, senão somente o Pai. Olha o 37. Olha, aí Jesus dá um exemplo. Então ninguém sabe o dia, a hora. Ninguém, nem os anjos, ninguém. Só o Pai sabe quando será. E aí Jesus dá um exemplo. Ele fala pra gente, é como se fosse pra gente observar. Olha só, o 37. Como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. O 38. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo, o que o povo fazia? Vivia comendo e bebendo, casando e dando-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E aí o 39. E eles nada perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. O 40. 2 homens estarão no campo. Um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho. Uma será levada e outra será deixada. Portanto, Jesus diz, vigiem. E aí eu acho que é o mais importante. Olha o 42 aqui, ó. Jesus diz. Ele diz assim, ó. Portanto, vigiem. Vigiem. Porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Então nós precisamos de estar atentos, preparados. Você está entendendo? A nossa preocupação é em estar preparado para quando o Senhor Jesus voltar. Não em querer saber que dia que ele vai voltar, mas viver em constante sentinela. É como se ele fosse voltar a qualquer momento. Mas entendam isso, Jesus fala. Aí ele dá um exemplo, olha, se o dono da casa soubesse a que hora o ladrão viria, né? Ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada, né? Então, assim como o dono da casa não sabe que hora que vem o ladrão, né? E ele fica pronto, ele fica de prontidão o tempo todo, nós devemos estar de prontidão o tempo todo, né? Olha só, assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Ou seja, quando tiver calmaria, tiver tudo bem. Quando a gente menos esperar, o Filho do Homem virá. E aí, o 45. Quem é, pois, o servo fiel e sensato a quem o seu Senhor encarrega os de sua casa para lhe dar alimento no tempo devido? Gente, de quem que ele está falando aqui? Jesus está falando de nós. Nós que somos os servos. E nós precisamos ser servos fiéis, sensatos. Sabe? Quem será esse servo que vai estar alimentando os outros quando o Senhor chegar? Olha o 46. Feliz o servo... Feliz será o servo que o seu Senhor encontrará fazendo assim quando seu Senhor voltar. Então, gente, a gente precisa de repensar a nossa vida em viver num sentimento como que se Jesus fosse voltar a qualquer momento. Para a gente estar preparado. E olha como ele diz a respeito do próximo, do nosso irmão. Como será, como deve ser o nosso cuidado uns com os outros. E com os de fora, os que não são cristãos. E aí, 47. Garanto que ele lhes encarregará de todos os seus bens. Isso diz de recompensa. Sabe? A salvação é para todo aquele que crê. Mas a recompensa são para os servos fiéis. Então, haverá uma recompensa. Ele vai encarregar lá no céu, lá na glória, aqueles cujo momento será em que eles estiverem trabalhando quando Jesus voltar. E o 48. Mas suponham que aquele servo seja mau e diga a si mesmo, meu Senhor está demorando. Né? Olha o 49. Então
ele comece a bater nos seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. Fazer tudo de errado, né? O que vai acontecer? O senhor daquele servo virá no dia em que ele não espera e numa hora em que ele não sabe, e ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dente. E a gente sabe onde é que haverá choro e ranger de dente, que é no próprio inferno. Então essa é a exposição do texto. Eu espero que isso tenha ajudado a mim e a você nesse momento. Simone, tem algum comentário, alguma pergunta? Tem algo que o pessoal tem falado aí? E aí, enquanto você dá uma olhadinha aí, pessoal, eu espero que a gente tenha sido tocado pela palavra do Senhor. Porque o que a gente fez aqui? A gente leu a palavra e comentou sobre ela. Então, tudo isso é para que a gente tenha paz, para que a gente sinta tranquilo. Por quê? Olha, haverão muitas coisas mesmo. Várias coisas acontecerão, mas nós podemos ficar tranquilos. Por quê? No grande dia do Senhor, Ele nos chamará para si. Ele nos protegerá. E nós precisamos, então, de viver todos os dias como se fosse o último dia da nossa vida. Ok? Tem algum comentário, alguma palavra aí? Não tem comentário, não. Só umas pessoas que entraram depois que a gente faz menção a elas. Ah, sim. Quer falar delas? Sim. Participaram aqui conosco a Cris Moreira, que é a nora da Aureni. Ela pediu para fazer menção. Ah, Cris Moreira. Tudo bem, Cris? Ela é lá de Capim Branco. Que bênção, Capim Branco. Terra boa, hein? O Carlos Mamed estava conosco também. Carlos. Meu parente. Depois é para puxar a conversa e descobrir as origens. Descobrir as origens. A Cláudia Moreira, né, da nossa igreja. A Josi. Josi. Olá. A Cristina Marques. Ei, Cristina Rosa. Tudo bem? A Mara. Joia. Mara. A Sônia também estava assistindo conosco. Não sei se ela continua aqui. Sônia. Glória a Deus. A Dalva. Ei, dona Dalva. Grande abraço. A Rosilda, né? Ei, Rosilda, tudo Minha bem? tia. Como é que tá aí? Pastor Juarez estava conosco. Que bênção, pastor Juarez. Glória a Deus. Pastora Cláudia Montalvão tá assistindo. Oh, ei, pastora. Tudo bem? Você tem que vir aqui abençoar a gente, hein? O Rildo. Fala, Rildo. Tudo bem, meu irmão? E mais pessoas aqui. A Alexandra Dornelas. Ei, Alexandra. Tudo bem? Como é que tá a secretaria lá? Tá agradecendo pela palavra maravilhosa. Benção. A Regina colocou que foi bem explanado, né? Que ficou claro. Uhum. A Paula pergunta: eu gostaria de saber sobre a carne, principalmente por causa da tradição de não comer carne. O que é proibido em comer? Acho que você falou da questão do porco. Bom, a questão dos judeus, né? Deixa eu esclarecer aqui. É que o Deus, quando ele estabelece o seu povo, ele coloca um monte de regras. A gente tem as regras morais, né? A lei moral e a lei cerimonial. Essa lei faz parte da lei cerimonial, em que os judeus eles não comiam determinados animais. Então a Bíblia diz que todo animal de unha fendida não podia comer. E aí não podia comer, obviamente, porco. Então eles não comiam porco. Eles consideravam porco um animal imundo, um animal impuro. Impuro perante Deus. Não só o porco, mas corvo, abutre, gavião, réptil, qualquer tipo de réptil, né? Eram considerados animais impuros. Então eles não comem. Os judeus eles não comem carne desses animais.
tá? Então, quando se sacrifica um porco no templo, é literalmente uma afronta, né? É um sacrilégio mesmo, terrível, tá? E para nós cristãos hoje isso nós não vivemos isso, né? Jesus ele veio e quebrou essa necessidade dessa lei, tá certo? A Cristiane Dias, a Cris, né, ela disse: estamos aqui no Goiabal, eu e minha família. Ei, família, tudo bem? Como é que tá o Goiabal aí? Nós vamos aí, hein? Amém. Quem sabe a gente faz uma transmissão aí, né? E é isso. Beleza. Explicou sobre a questão da carne de porco, né? Fizeram mais uma pergunta. Mas... pessoal, a gente vai orar então, né? Vamos orar e vamos buscar o Senhor. Eu não sei quanto tempo tem de transmissão aqui, mas eu tentei correr o máximo possível. Uma hora. Tá? Então tá chegando uma hora, né? E eu espero que você seja impactado pela palavra. Depois você pega, lê de novo, umas 2 ou 3 vezes esse texto, para poder você compreender melhor, tá? E quero dizer também que para a igreja, conexão aí, amanhã a gente vai iniciar o nosso jejum às 18 horas e vai terminá-lo às 20 horas do sábado, onde nós teremos também uma outra transmissão, uma outra live, viu? Então, todos estarão convocados a estar, vocês todos aí. E nós vamos orar então, vamos pedir a Deus para abençoar a nossa vida, para abençoar a sua vida, a sua família, para abençoar seu coração. Eu peço a você que, se você puder, colocar a mão no seu coração, curvar sua cabeça, vamos orar, vamos buscar o Senhor. Deus e Pai, Deus querido, Deus bendito, nós agradecemos ao Senhor por cada um que está presente conosco nesse momento, para conhecer um pouco mais sobre a Tua Palavra, para entender um pouco mais sobre o Senhor, sobre as Tuas verdades. Pai, nesse momento, vá ao encontro de cada um. E Deus, nós estamos com a mão no nosso coração, Deus, pedindo que o Senhor toma conta do nosso coração. Toma conta, Senhor, cuida de cada coração. Senhor, dê paz, dê tranquilidade, dê alívio. Eu quero te pedir, Senhor, que a paz do Senhor encha cada coração. Senhor, que não haja desespero. Senhor, que não haja angústia, que não haja rancor, que não haja mágoa. Senhor, tira todo o mal e coloca a paz, o shalom do Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus eu venho te pedir por esse momento que nós vivemos, Pai. Abençoa a nossa família, Senhor. Deus, eu sei que tem pessoas que estão passando dificuldades porque não conseguem sustentar a família devido a esse momento de crise. Então, Deus, seja o sustento, leva o sustento a cada um. Pai, eu quero te pedir que o Senhor possa tocar ao coração, Deus, de cada pessoa, de cada família, Senhor. Oh Deus, una cada família, que esse momento seja um momento de união, momento de perdão, momento de restauração, momento de renovação, Deus, de compromissos quebrados. Oh Deus, traga, Deus, a cada um, Senhor, a graça, a presença do Senhor, a paz do Senhor. Quero te pedir, Deus, pelo nosso país. Pai, cuida, proteja o nosso país, Senhor. Nós suplicamos, leva embora toda essa epidemia. Pai, leva embora todo o medo. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos que o Senhor é o Rei dessa nação. E Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, leva embora todo o mal. Nós lançamos uma palavra de ordem no mundo espiritual, que toda doença está sendo erradicada em nome de Jesus. Que todo vírus maligno seja repreendido da vida de todos nós. Pai, eu quero te pedir que o Senhor possa, Deus, fazer com que nós estejamos firmes e atentos, Deus, quanto aos sinais que o Senhor tem trazido para nós. E que, Deus, em nome de Jesus, o Senhor possa nos dar a graça e a alegria de nós estarmos em prontidão, trabalhando para o Senhor no dia da tua vinda. Amém. E que, Pai, nós possamos buscar isso com todo o coração, porque sabemos que vai ser o glorioso dia, o dia mais feliz das nossas vidas. Amém. Nós oramos e nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe sua vida, que Deus possa te confortar, te consolar
em nome de Jesus e até a próxima.